Amém. Malaquias vai ser o texto da nossa reflexão. Nós vamos fazer uma introdução a este livro. Em algum momento nós retornaremos nele. Malaquias tem sido um livro que Deus tem trabalhado muito ao meu coração, e eu desejo repartir com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado na minha alma. Nós estamos aproximadamente 430 anos antes de Cristo. Malaquias, ele vai ser contemporâneo de Ageu, de Zacarias. Nós estamos falando de aproximadamente aí 100 anos depois que Israel já havia voltado do cativeiro babilônico. Israel passa 70 anos no cativeiro. É um momento de correção, é um corretivo de Deus para a nação, para que esta nação voltasse liberta da idolatria, para que esta nação retornasse quebrantada ao Senhor, para que essa nação voltasse à lucidez desse relacionamento com Deus. No entanto, quando nós chegamos em Malaquias, nós somos chocados por um estado, por uma condição deste povo, que muitas vezes nós nos enquadramos. Parece-nos que Israel havia esquecido a lição. Parece que Israel, a despeito de todos os desafios, de todas as angústias, de todos os corretivos de Deus, que eles haviam passado no cativeiro babilônico durante 70 anos, longe da pátria, longe do templo, e toda essa agonia, toda essa disciplina de Deus, parece-nos que Israel recai, parece que Israel retorna a um lugar de vazio, a um lugar de frieza, parece que Israel retorna a um lugar de displicência, e Deus vai levantar a voz do profeta Malaquias. Parece que, igualmente a nós, muitas vezes Deus nos submete a alguns corretivos, muitas vezes Deus nos submete a algumas provações para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos santificar, para nos aperfeiçoar. Mas à medida em que o tempo passa, se nós não cuidarmos daquilo que Deus nos ensinou, nós podemos terminar nessas condições que nós estamos aqui no livro de Malaquias. De maneira que este livro é um grande apelo para nós. Não perca a lucidez. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Diga assim: não perca a lucidez. Não perca a lucidez. Senhor Jesus, torna cativos os nossos entendimentos esta noite a esta palavra. Deus, torna-nos, Senhor, a essa palavra para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome. Você pode dizer amém? O versículo 1 diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu quero ler com você algumas perguntas que aparecem no texto, e essas perguntas, elas vão denunciando o quanto que Israel havia perdido a lucidez da sua relação com Deus. Essas perguntas, elas são chocantes. Essas perguntas, elas são assustadoras. Essas perguntas é uma denúncia. Onde que nós podemos chegar quando nós nos perdemos no caminho de uma rotina religiosa? O quão nós podemos chegar quando nós perdemos o discernimento lúcido
da nossa relação, da nossa entrega, o quanto que nós podemos chegar, aonde que nós podemos chegar quando nós nos perdemos no caminho e entramos num ciclo religioso que nós podemos chamar de piloto automático. A primeira pergunta que aparece no texto, e é uma pergunta que nós podemos chegar nesse lugar, no versículo 2 diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Vocês podem repetir após mim: em que nós temos amado? Essa pergunta de Israel a Deus, ela é nada mais, nada menos do que absurda. E não é uma pergunta irônica. É como se Israel olhasse para Deus e dissesse: Deus, o Senhor tem dito que tem nos amado, mas onde encontra-se o teu amor por nós? De que maneira o Senhor tem nos amado? Porque quando nós olhamos à nossa volta, nós não estamos nos sentindo amados. Nós não estamos sendo alvo do teu amor. Então diga-me, quando que tu tem nos amado? Em que tem nos amado? Você conhece alguém que em algum momento da situação em que ele está vivendo, ele questiona o amor de Deus? Você conhece alguém que por alguma intempéries, por algum desconforto, por alguma perda, por alguma tragédia, quando as agendas da vida não dão certo, quando as nossas elaborações não chegam aonde que nós gostaríamos que chegasse, e de repente nós temos uma sensação, e de alguma maneira nós perguntamos para Deus: em que nós temos sido amados por Ti? Isso nos ensina que quando nós perdemos a nossa lucidez, nós perdemos a capacidade de perceber o quanto que o amor de Deus é sobre nós. Israel esquece de todo um histórico. Israel esquece de todo um mover de Deus, desde a escolha dessa nação, através de Abrão, quando Deus o chama dentro da sua casa, da sua parentela, da sua terra, aquela mão do Senhor que abriu a madre de Sara, a mão do Senhor que vai abrir a madre de Rebeca, a mão do Senhor que vai abrir a madre de Raquel. Desde o seu início, quando Israel chega no Egito, com 70 almas, chega naquela nação, e muito em breve se torna escravos daquela nação, não havia nenhuma possibilidade de Israel sair do Egito com as suas próprias forças, mas a mão do Senhor veio sobre Israel e o leva do Egito, e o remove do Egito com o seu braço forte, com a sua mão estendida. Ele vai destronar Faraó do trono, vai sustentar Israel por 40 anos. 40 anos na peregrinação do deserto. Deus vai sustentar, Deus vai cuidar, ninguém vai morrer de fome, ninguém vai morrer de sede. Deus vai introduzir essa nação na terra que mana leite e mel, na promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e a Jacó. Deus introduz essa nação. Lembre-se, nós estamos com uma nação de escravos, nós estamos com uma nação que não tinha nenhuma habilidade bélica, mas o Senhor levanta Josué, e Josué, um general, vai conduzir Israel nessa conquista. Israel chega na terra, existem gigantes lá, mas Deus vai entregar nas mãos de Israel aqueles gigantes.
Deus vai entregar juízes a esta nação, homens, mulheres que vão erguer-se em algum momento da história e vai levar esse povo a uma vitória sobrenatural, a uma vitória que não tinha nenhuma explicação e lógica humana. Deus vai entregar reis a Israel, Deus vai entregar profetas a Israel. Quantas vitórias que Deus havia dado a Israel, quantos livramentos, quantas conquistas que Deus deu a este povo. Esse povo poderia ter morrido no cativeiro, esse povo poderia ter desfalecido no cativeiro, mas o Senhor levantou profetas para guiar este povo no cativeiro. Deus levantou profetas para orientar este povo, para que eles não se perdessem lá. Deus levantará um rei, vai profetizar sobre este rei 200 anos antes do seu nascimento. Deus vai chamar Ciro pelo nome, e Deus vai dizer que Deus vai plantar no coração de Ciro um desejo de amparar Israel, de devolvê-lo à sua terra. Ele volta para a sua terra. O templo já havia sido reformado por Esdras, as muralhas já haviam sido reformadas por Neemias. Esse povo está agora na sua própria terra, mas perdeu a consciência que com todo esse cuidado de Deus, eles ainda não se sentiam amados, eles ainda não se sentiam afeiçoados por Deus. Eles haviam perdido a lucidez, eles olhavam para os lados e eles não conseguiam enxergar que eles estavam debaixo do amor de Deus. A pergunta que eu preciso fazer ao seu coração esta noite é: aonde que você recorre para autenticar o amor de Deus por você? Qual é a fonte que você recorre? Quais são as memórias que você aciona para renovar a sua consciência que você está debaixo de um amor indomável, um amor que transcende todo o entendimento humano? Onde que você recorre para você autenticar o amor de Deus por você? Talvez essa é uma das grandes crises que alimenta a nossa espiritualidade. Parece-nos que essa é uma das grandes crises que justifica as nossas dificuldades de entrega uns aos outros. Porque quando nós recorremos em 1 de João, nós somos educados que nós só conseguiremos, nós só seremos capazes de amar quando nós temos convicção que nós somos amados primeiro por Deus. Toda a minha dificuldade de relacionar em amor, todas as dificuldades que eu tenho nos meus relacionamentos de amar, segundo as Escrituras, vem como resultado de uma consciência duvidosa, rasa, superficial, que Deus tem me amado poderosamente. Onde que você recorre quando você quer ter a certeza e a convicção que você é amado? Você não deve recorrer aos seus sentimentos. Você não pode recorrer às circunstâncias à sua volta, porque muitas vezes as suas circunstâncias podem te convencer que você não é amado. Muitas vezes o diagnóstico do médico, muitas vezes as notícias que você tem recebido de parentes, de pessoas que você ama, às vezes as realidades que os teus olhos têm visto de perto e de longe, pode sabotar o seu coração e te enganar que você não tem sido amada, que você não tem sido amado, porque se você fosse amado
por Deus, isso não teria acontecido. Você jamais seria conduzido a um deserto, você jamais experimentaria por um luto, você jamais passaria por uma perda, você jamais passaria por tal sofrimento, você jamais ficaria nesse lugar de espera, depois de clamar tanto, depois de orar tanto, depois de se ajustar, depois de fazer votos, depois de fazer alianças com o Senhor, mas depois de tudo isso, as orações não foram respondidas, e uma voz grita dizendo: se você fosse amado, se você fosse amada, você já teria as suas orações respondidas, e essas promessas já teriam sido cumpridas. Ei, se nós sondarmos a nossa volta, se nós sondarmos circunstâncias para medir o amor de Deus para conosco, nós corremos o risco de chegar segundo Israel e perguntar: onde que tu tens me amado? Onde está o seu amor para conosco? Quando nós perdemos a nossa lucidez, nós perdemos a capacidade de discernir o quão amado nós somos, o quanto o amor de Deus, ele é de uma tal maneira. Então você me pergunta dizendo: pastor, onde recorrer? Para onde que eu devo olhar para eu autenticar que eu sou um amado por Deus? Para onde que eu devo olhar para eu ter a certeza que Deus me ama? Em primeiro lugar, você precisa olhar para a cruz. Você precisa olhar para a cruz. A Bíblia vai nos dizer em Romanos, no capítulo 8, que Deus prova o seu amor para conosco. Romanos capítulo 5, também versículo 5, que Deus prova o seu amor para conosco, entregando Jesus Cristo em nosso favor. A Bíblia diz que Jesus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. A primeira cena de um amor inabalável, de um amor irrefutável, de um amor irretocável, é nós olharmos para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz e vemos o Deus encarnado, crucificado, sangrando em amor, nós jamais podemos olhar para a vida e questionar se Deus me ama. Será que Deus me ama? Será que o amor de Deus por mim é real? Será que eu sou amado? As Escrituras diz: Deus te amou de uma tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que quando você cresce nele, toda condenação sobre você fosse anulada e o seu nome fosse escrito no livro da vida. Deus declara o amor dele por você através da morte de Jesus Cristo. Quantos compreendem esta palavra? Aplauda o nome do Senhor Jesus esta noite. Romanos ainda vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco quando Ele nos entregou o Espírito Santo. O ato do Espírito Santo habitar em você, o ato de você não estar sozinho, o ato de você não estar sozinha, o ato de você não estar vazio do Espírito Santo, a presença dele está aí, você sentindo ou não, o Espírito
Espírito Santo, ele é o proprietário da sua vida. Você é a casa do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é Deus autenticando: eu te amo, eu te amo, eu te amo tanto que eu entreguei o meu único filho por você. Eu te amo tanto que o Espírito Santo decidiu habitar em você. Essa é a declaração. Se a porta estiver fechada, olhe para a cruz e diga à sua alma: eu sou amado por Deus. Se as coisas não estão da maneira que você esperava, olhe para dentro de você e seja convencido que o Espírito Santo habita em você. Portanto, você é amada, portanto você é amado por Deus. Quantos recebem esta palavra esta noite? O amor que você tem em consciência de Deus por você, isso deve regular todas as realidades da sua vida. Qual é a intensidade que você sente o amor de Deus por você? Vocês estão comigo? Não perca a lucidez, porque se você perder a lucidez, você perderá a consciência do quanto que você é amado por Deus. Quando nós chegamos no versículo 6, eu quero que você acompanhe comigo a próxima pergunta. O filho honra o pai e o servo seu senhor, e eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Em que nós temos desprezado? Nós não estamos entendendo. O Senhor está nos chamando a atenção, o Senhor está nos confrontando, mas eu não estou entendendo aonde que nós estamos desprezando o Senhor, aonde que nós estamos desonrando o teu nome. Vamos ler o próximo texto. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo, o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta o teu governador, porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus, que Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, e nem aceitarei a oferta da vossa mão. Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 12. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isso é a sua comida, é desprezível. Como nós conseguimos chegar nesse lugar? Como é possível
alguém pegar um animal coxo? Como é possível Israel pegar um animal cego? Como é possível o sacerdote pegar um animal doente e trazer ao altar? O altar que tinha todas as diretrizes de como deveria ser o animal, de como deveria ser a oferta, sem defeito, haveria ser de alta qualidade, deveria ter sido cuidada no seu aspecto mais detalhado, meticuloso. Eles sabiam disso, eles aprenderam isso desde criança. Mas de repente agora, eles pegam um animal totalmente incompatível com a lei do altar. De repente agora, eles pegam um animal que nem o homem receberia como oferta, receberia como um presente. Mas agora eles estão levando para Deus e eles estão perguntando: em que nós estamos desprezando o teu nome? O animal está no altar, cego, coxo, doente. E nós estamos perguntando: em que nós estamos desprezando o teu nome? Quando nós perdemos a lucidez, nós perdemos o aferidor das nossas entregas. É aqui que, quando a esposa diz assim para o marido: porque você está longe, você não é mais o mesmo, você decresceu, você não é mais o mesmo homem, você não é o mesmo marido, você não é mais o mesmo pai. Aí de repente o marido olha e diz assim: você está errada. Você está errada porque eu estou aqui nessa casa, toda semana eu estou aqui, eu não viajo. Olha as contas que eu pago nessa casa. E de repente ele não enxerga que o altar do coração da esposa está recebendo ofertas mancas, ofertas doentes, ofertas totalmente incompatível com aquilo que Deus ordenou que o homem entregasse à esposa, o que a esposa entregasse ao seu marido. Você parou para pensar que existe uma grande possibilidade de nós estarmos oferecendo algo para Deus, que se nós oferecêssemos para qualquer indivíduo, essa relação não iria se sustentar? Você já parou para pensar que se às vezes nós tratássemos o nosso patrão como nós tratamos Deus, nós não permaneceríamos nos trabalhos? Se nós tratássemos amigos como nós tratamos Deus, nós não teríamos amigos. Você já parou para pensar que muitas vezes em um encontro, em um culto, quantas vezes as pessoas se assentam nos bancos, elas estão com o corpo presente, mas através disso aqui, elas estão pelo mundo, elas estão nas suas redes, elas estão nas suas distrações. O corpo está aqui, mas quando eu me sento nesse banco, diante de um culto, e eu entro nas minhas redes sociais, de uma maneira de entreter o meu coração, eu estou entregando isso para Deus. E olha o que o texto diz: isso é desprezível, é como se eles dissessem: é isso que Deus merece, é isso que Deus merece. E de repente, eles ainda estão perguntando: onde é que nós estamos profanando o teu nome? Onde que nós estamos desonrando a ti? Quantas vezes nós chegamos neste lugar,
com os nossos corações tão, mas tão distantes. Quantas vezes que na hora da oferta, na hora da nossa entrega, de um dízimo, de um louvor, de uma adoração, nós entregamos o nosso silêncio, nós entregamos a nossa indiferença, nós entregamos os nossos animais cegos, os nossos animais de sobra, o melhor nós entregamos no trabalho, o melhor nós entregamos para o nosso próprio interesse, o melhor da nossa voz, o melhor da nossa empolgação, o melhor da nossa energia, nós entregamos quando nós estamos assistindo o nosso programa favorito, quando nós estamos no nosso hobby predileto, quando nós estamos naquele momento ali sim eu entrego o meu cordeiro perfeito, ali sim eu entrego o meu sacrifício impecável, mas na mesa do Senhor, tá bom a si mesmo, tá bom a si mesmo, e Deus está dizendo: sério isso? Sério que numa escala de valor, é isso que as suas mãos têm a oferecer? É esse tempo mesmo que você tem a me oferecer? É essa entrega mesmo que você tem a me oferecer? É esse compromisso, é essa aliança mesmo que você tem a me oferecer? Qualquer percalço, qualquer contrariedade, você se afasta, você se ausenta, você dá as costas para este lugar, você dá as costas para a oração, você dá as costas para as virtudes. Qualquer desconforto que quebra a sua agenda, você muda comigo. Você dá as costas é para mim. A frieza, a indiferença, é tudo isso que você tem para oferecer ao meu altar. Quando nós perdemos a lucidez, nós somos capazes de entregar o pior de nós e sairmos da presença de Deus como se nós tivéssemos entregado o nosso melhor, como se nós tivéssemos entregado o que nós temos de mais nobre e de mais sublime. Alguém olha de longe, a esposa cobra o marido cobra a esposa, os pais cobram os filhos, e quando eles são cobrados, eles reagem como se quem está cobrando, disciplinando, esteja errado. Não, você está me julgando. Os seus olhos aqui não estão enxergando. Eu estou entregando, eu estou indo à igreja, eu estou cultuando, mas está entregando animais coxos e cegos. E se nós fazemos isso a Deus, quem nos garante que nós não faremos isso uns com os outros? Quem nos garante que nós não faremos isso com o nosso cônjuge? Que nós não entregaremos os animais amputados, doentes, para os nossos pais? Nós vamos dar esmolas para a família e dizer: agradeça, porque é uma esmola ainda. Nós entregamos esmolas nos nossos relacionamentos familiares, e quando o lado de lá diz: mas é tudo isso, e nós justificamos, mas aonde que eu estou desonrando? Aonde que eu estou desprezando? Quando se perde a lucidez, nós perdemos a percepção do que nós estamos entregando. E Deus está conversando conosco esta noite, dizendo: abre os teus olhos. Eu termino para nós orarmos. Vou ficar apenas no capítulo 1. Olha o versículo 13. E dizeis ainda: eis aqui, que canseira. Que canseira.
somos capazes de fazer isso com Deus. Olha o texto. E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o que foi roubado. Como assim? E o coxo e o enfermo, assim trareis a oferta. Aceitaria eu isto de vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador, que tem macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre os gentios. O grito de Deus, através de Malaquias, é: voltem para mim, voltem os seus corações para mim, voltem os seus desejos para mim, volta as suas inspirações para mim. Os seus olhos não estão em mim, os vossos corações não estão em mim. Voltem para mim. Saia deste estado de anestesia. Saia deste lugar que vocês perderam toda e qualquer lucidez sobre a nossa relação. Vocês não se sentem amados. Vocês têm desonrado o meu nome. Vocês têm entregado o vosso pior. Mas vocês não têm percebido. Vocês têm tratado a nossa relação como canseira. É como se vocês estivessem cansados de mim. É como se Israel tivesse cansado de Deus. E Deus está dizendo: eu sou grande. Eu estou assentado em um alto e sublime trono. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o grande santo, eu sou o único, eu sou o verdadeiro. Diante de mim toda a criação treme de temor à minha santidade, de temor diante da minha glória. Eu sou o Senhor. Eu não estou no lugar de um mendigo diante de você, que você entrega pratos sobrados, você entrega pratos azedos, você entrega o que há de mais sobra na sua vida. Não sou um mendigo, Israel. Eu sou o grande, eu sou aquele que com o poder das minhas palavras todas as coisas vieram a existir. Eu sou aquele cujos anjos cantam diante de mim: santo, santo, santo é o Senhor. Eu sou o grande Deus santo e poderoso. Voltem o vosso coração para mim. Quantos recebem esta palavra esta noite? Que Deus nos livre dessa maldição que atraímos. Não é o diabo que nos amaldiçoa. Não são os demônios que estão nos amaldiçoando. Não. O texto diz: essa maldição é uma consequência de uma falta de lucidez que nos faz entregar para Deus aquilo que está vencido, aquilo que não tem mais validade, aquilo que está vazio, aquilo que está indiferente, aquilo que já está morto. Quando eu estou nesse lugar, eu começo a atrair maldições para a minha vida. Eu começo a atrair maldições para a minha história. Mas o contrário também é verdadeiro.
verdadeiro. Quando eu não tenho consciência de amor, o meu coração pesa, a minha esperança cai, as minhas forças são atrofiadas. Quando eu não tenho consciência do amor de Deus, eu vivo uma vida de luto, eu vivo uma vida apática, eu vivo uma vida desanimada. Quando eu vivo uma vida fora da convicção que Deus me ama, a minha vida ela é mesquinha, a minha vida ela é vazia. É como a folha do vento, é como a folha seca que o vento joga para lá e joga para cá. Essa é a vida de quem não vive o amor autêntico de Deus na sua mente. Quando eu entrego para Deus os restos da minha existência, não há alegria na minha alma, não há plenitude na minha alma, não há paz no meu coração, enquanto eu estou entregando essas ofertas vencidas. Isso vai pesando a minha espiritualidade, isso vai esvaziando a minha fé, isso vai desidratando o meu ser. Mas o inverso é totalmente verdadeiro. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós vivemos a vida debaixo da certeza que, independente do que acontece à minha direita, independente do que acontece à minha esquerda, independente do que aconteceu no passado, independente do que está acontecendo no presente, independente do que vai acontecer no futuro, assim como eu tenho a certeza que eu estou respirando, eu também sei que eu estou debaixo de um amor perfeito de Deus. A minha mãe pode não ter me amado, o meu pai pode não ter me amado, as pessoas que cresceram comigo, os meus irmãos podem não ter me amado, as pessoas que deveriam ter me abraçado, as pessoas que deveriam ter me amado podem ter falhado em seus amores para comigo. Mas quando eu sei que Deus me ama acima de todas as coisas, ainda que a mãe que me amamenta pode esquecer de mim, este meu Deus jamais esquecerá. Ele não recolherá o seu amor de mim. Ele me amou de tal maneira. Quando este amor me envolve, quando este amor me enche, quando este amor me contagia, existe esperança de viver, existe alegria indizível, existe uma paz que transcende todo o entendimento. O amor dele me constrange, o amor dele me arrasta. Se eu olhar para a circunstância, eu desisto. Se eu olhar para as perdas, eu volto para trás. Mas quando eu olho para o amor, eu continuo adorando, eu continuo servindo, eu continuo amando. Quando eu olho para o amor de Deus, eu sou arrastado para um lugar de esperança, eu sou arrastado por um lugar cheio de graça. Eu sei que eu estou debaixo do cuidado de Deus sobre mim. É por isso que eu tenho ânimo para amar pessoas. É por isso que eu vou amar o meu cônjuge, eu vou amar minha família, eu vou amar a igreja, eu vou amar pessoas, porque Ele me amou, e este amor foi tão grande que não cabe todo em mim. Eu preciso derramar amor, eu preciso compartilhar amor, eu preciso levar adiante o que me envolveu, o que me transformou. Quando eu estou debaixo do amor de Deus, tudo muda na minha alma, tudo muda na minha vida. Eu não sou frágil, eu não sou vulnerável aos ataques
ataques de rejeição e de abandono, quando eu sei que Ele me amou, existe em mim uma certeza que este amor me basta, este amor me preenche, este amor é suficiente para eu respirar até a trombeta tocar. Quem pode celebrar o amor de Deus sobre a tua vida? Quem pode celebrar? Levante a sua mão, libere uma palavra a este amor, libere uma palavra ao amor que está sobre ti. Você é amado, você é amada. Quem pode aplaudir ao Senhor por essa verdade? Aleluia! Ficamos em pé. E quando eu ouso entregar, não mais ofertas duvidosas, com validades vencidas, mas eu entrego o que eu tenho de mais sublime. Então Maria vai me ensinar que quando ela entra naquela casa, e ela quebra aquele vaso de alabastro e derrama aquele unguento, e ela vai enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Ela não saiu de casa para perfumar a si mesma. Ela saiu de casa para perfumar a Jesus. Mas quando ela entregou o que ela tinha de mais sublime, o unguento volta nos seus cabelos. Quando você entrega o que você tem de mais sublime para Deus, isso não fica com Deus. Deus devolve para você em tantas bênçãos. Deus devolve para você em tantos livramentos, em tantas conquistas, em satisfação de alma, em contentamento de espírito. Quando nós ofertamos o que nós temos de melhor, quando nós entregamos o melhor da nossa energia, quando nós entregamos o melhor das nossas forças, Deus devolve. Foi assim que aconteceu com Maria, foi assim que aconteceu com Isaac, com Abraão. Ele oferece Isaac. Era o melhor que ele tinha? Era o melhor que ele tinha. Então Deus vai e devolve. Deus devolve Isaac para Abraão. Porque tudo aquilo que você entrega para Deus genuinamente, Deus reparte isso com você. Não perca a lucidez. Oremos essa noite para que nós não percamos a lucidez. Que a gente não venha entregar uma vida a Jesus totalmente superficial e achando que nós estamos arrebentando, achando que nós já estamos entregando o máximo, quando na verdade a oferta está coxa, a oferta está doente. Queria que você se juntasse com alguém agora, em pé como você está. Eu queria que você orasse pelo seu irmão, você orasse pela sua irmã. E você orasse dizendo: Deus, renova a lucidez do meu irmão, a lucidez do casamento, a lucidez da sua família, a lucidez da sua entrega nesta igreja, a lucidez da sua entrega ao seu chamado e ao seu ministério. Ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã. Ore invocando que esse discernimento sobre ele nunca se perca.
Que Deus acenda cada vez mais a lucidez, que nós não venhamos perder as noções, que nós não venhamos perder as consciências genuínas, legítimas para com Deus. Pai, cumpre-se essa palavra esta noite, 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 cumpre-se essa palavra. Oh, aleluia! Ah, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Deus está renovando a tua lucidez esta noite. Deus está renovando o seu aferidor esta noite. Deus está renovando a sua consciência esta noite, o seu entendimento esta noite. Em nome de Jesus.